Só nós vamos agora dando sequência. No vídeo anterior nós falávamos da questão do nascimento, do nome, da filosofia, dos seus símbolos, etc. Aqui eu gostaria de te convidar a trabalharmos um pouco duas perspectivas. Falarmos sobre o mito e falarmos sobre a razão. Olha só, eu tenho aqui alguns deuses gregos, alguns já conhecidos na mitologia grega: Zeus, Hera, Ares, Afrodite, Atena. Olha só a coruja aqui, coruja de Atena, coruja de Minerva, símbolo da sabedoria, Atena, deusa da sabedoria. E assim, eu quero justamente trazer para ti que a filosofia ela faz um processo bacana. Ela faz um processo de saída do mito para a razão. Não se trata mais de um conhecimento mitológico, nós temos agora um conhecimento racional. Claro que a filosofia ela não abandona definitivamente o mito. O mito ele busca explicar as causas da origem do universo e todas as outras questões, porém chegou um momento que ele não era suficiente. Explicar o universo, explicar as questões de política, de ética, só na perspectiva do mito não era suficiente. Daí nós temos o surgimento da razão, da filosofia. E aqui as diferenças entre o mito e a filosofia. Tomando alguns, o mito ele busca explicações através de genealogias, ou seja, comparações, tradições e etc. E ele tem uma relação muito forte com as divindades, conforme te mostrava há pouco, os deuses gregos. A filosofia não. Ela não se baseia em genealogias, tampouco em tradições. Ela busca uma explicação que seja coerente com a realidade. Ela busca uma explicação que seja racional e que seja lógica. Isso é um fundamento do pensamento filosófico. Não tem uma preocupação com a contradição, o mito. Então o mito ele pode se contradizer. Já a filosofia não. Ela não tolera o princípio da contradição. Há um dos princípios da filosofia, chamado princípio da não contradição, que me diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Veja bem, se eu digo, olha, essa rosa ela é vermelha e branca, ela não pode ser as duas cores temporalmente. Olha só, temporalmente é ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que Maria é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela pode ser boa em um momento e ruim em outro, mas ao mesmo tempo isso é impossível. Então, o mito não. O mito ele permite que isso aconteça. A filosofia não. Ela não tolera isso. Aqui tem uma presença de concepções cosmológicas. Aqui tem um termo interessante, cosmos, no sentido de explicação do universo. A filosofia vai trabalhar com cosmogonia, já é um outro termo que eu não vou entrar nele nessa temática, tá bom? Então eu tenho aqui essa diferença básica entre o mito e entre a filosofia. Vamos entender sempre esse processo, o mito como uma explicação temporária, como uma busca de encontrar uma solução para a realidade baseada nesses elementos. Um exemplo muito prático que tu vai encontrar no teu livro, e vou colocar aqui um vídeo sobre isso, é sobre a questão do mito da caverna de Platão, que vai ilustrar como a filosofia ela pode contribuir para a saída da humanidade da obscurandade. É como que alguém que viveu toda a sua vida numa sala escura e ela sai para o claro. Agora ela começa a ver uma nova realidade que antes ela não tinha contato ainda. Então eis aí essa transição. A filosofia ela marca a transição do mito para o período racional. Aqui nós vamos ter também os chamados filósofos pré-socráticos, dos quais eu não vou me estender aqui sobre eles. Mas são filósofos chamados pré-socráticos não porque tenham vindo antes de Sócrates, é importante você ter isso em mente, mas porque eles são contemporâneos na perspectiva de pensamento. Ou seja, eles têm um pensamento que é anterior ao pensamento socrático. É como que eu diga assim, olha, o Israel, professor de filosofia do SEJA, ele é pré os professores de história. Não significa dizer que eu venho antes, mas significa dizer que eu tenho pensamentos que são anteriores àquele professor A ou B, tá ok? Isso a gente pode aprofundar também nos estudos e até mesmo no teu livro didático. Vou concluindo aqui nosso segundo vídeo e daqui a pouco eu já ponho aqui também o terceiro, que vai dando sequência nesse nosso raciocínio, tá ok?